Ai, não estou chegando direito, não. Ai, vou ficar sem. Os dois. Eu fico melhor sem, mas sem óculos eu não enxergo nada, então tem que usar o óculos. Então põe de novo. Eu também não. Somos lindas de qualquer jeito, meninas. Pronto. O óculos ou sem, né? Sempre. Você precisa pôr meu celular para carregar, isso sim. Olha, o pior Então, que o boa tarde meu a tá todos. pondo aqui, que tá quente o meu celular, hein? Olha, tá falando Ai, que meu o Deus. celular tá quente já. Ai, Jesus. Eu deveria encaixar o meu para carregar, isso sim. Então, boa tarde a todos. A gente vem hoje falar a respeito da reforma da Previdência. A gente conta hoje com 4 super convidadas, a professora Marina, a professora Soninha e as doutoras Floripes e Renata. A gente começa conversando com a professora Marina, que ela vai falar um pouco a respeito da sua vida, a sua trajetória. Eu acho que deveria iniciar pela Sônia, que é... Boa tarde, Marina. A Sônia, que é da comissão... Nós estamos ao vivo, Marina. Você pode começar. Pode ser, Marina. Pode ir. Posso? Pode ir. Então, Pode. Então, boa tarde a todos. Começar, Marina. O som tá baixo? Não, tá O som ótimo. tá Pode Não, tá começar. bom. Tá bom. Eu tô ouvindo. Então, boa tarde, Tá sou a ótimo. professora Marina, recém-aposentada e premiada com esta reforma, né? A gente atua aí na PUESP há muitos anos na luta para buscar o que tem de melhor juntamente no sindicato para os professores. E, no caso, nós não lutamos somente para o que está na ativa, mas para todos os professores da categoria. Então, nós vamos iniciar essa live aí para buscar trazer informações para vocês através das técnicas que estão aí, e eu passo a palavra para a mesa para que ela conduza esse trabalho. Encerrei minha exposição. A gente vem agora conversando um pouco com a professora Sônia, que vai falar um pouco da sua trajetória. Sônia. Boa tarde, professora Sônia. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Soninha, professora aposentada, já estou aposentada há 4 anos e respondo pela pasta dos aposentados na subsede de Diadema. Estou aqui em busca de melhoras para os nossos professores aposentados, claro, porque ultimamente vem surgindo várias perguntas, e são perguntas que às vezes eu não consigo responder, claro, né? Então, o intuito dessa live é fazer com que os professores tenham a informação, o esclarecimento, e que a gente possa orientá-los da melhor forma possível, tá? Obrigada aí a Floripes, a doutora Renata, a Marina, e você, Amanda, que vai estar nos subsidiando aí, nos mediando, ok? A gente vem agora com a Floripes. Boa tarde a todos e todas, muito prazer para todas aí que, na verdade, nem todos eu conheço, mas eu sou a professora Floripes, estou na pasta da Secretaria de Aposentados, e praticamente nós estamos lá todo ano, e agora na época de pandemia não, estamos em trabalho em ritmo de online, mas vocês fiquem sabendo que estamos a trabalho, a benefício de todos os associados, e principalmente na nossa Secretaria dos Aposentados, Pré-Aposentados e Pensionistas. Vejam bem, nós estamos aqui hoje para justamente atender a subsede de Diadema, que hoje comparece através da Marina, da Soninha, e também alguns, praticamente, aqueles coordenadores, a diretoria, todos nos buscaram. Aliás, Soninha, quero deixar bem claro para você uma coisa super interessante para a Marina também. Há possibilidade muito que a gente possa fazer outras lives, ou então, futuramente, a gente fazer aquela cobrança que nós falamos um dia, que você estava comigo numa dos eventos da Aposentado, que essa subsede ela tem que dinamizar um pouco mais a pasta da Secretaria de Aposentados. Por quê?
porque é muito importante isso que vocês estão tendo aqui agora. Vocês estão fazendo esclarecimento, mas nem todos estão aqui, porque nem todos também estão abrindo live, tem alguns que não sabem, não têm entendimento ainda, nós mesmos estamos com dificuldade, então é importante que vocês se lembrem que o representante RA é igual ao representante RE, ou seja, dentro do nosso estatuto existe o representante dentro da subsede que representa cada 10 representado por um representante. Se nós estivéssemos fazendo tudo isso em toda a subsede, com certeza os nossos aposentados hoje estariam, vamos dizer, subsidiados mais rapidamente. Então, hoje nós estamos aqui com a doutora Renata, que nos ajudando, que ela é a nossa advogada da Secretaria de Aposentados, que com certeza trará elementos para todos vocês e que possa tirar algumas dificuldades e praticamente interessados estão vocês todos em saber como que vai ficar, como que está e por que está esses descontos. Muito bem, mas eu aqui, representando a Secretaria de Aposentados, faço questão de colocar uma coisa para todos os aposentados. Fico contente de saber que hoje nós estamos fazendo uma reunião para aposentados e também pensionistas, porque eles estão numa situação agora, depois da reforma da Previdência, numa situação terrível, porque quando houve a reforma da Previdência, em março, muitos dos aposentados também não se preocuparam, porque nem todos ganhavam acima de 6.101,06. 6.101,06 é o teto do INSS. Em março, quando houve a reforma da Previdência, só iria pagar 16%, porque antes pagava 11%, quem ganhava acima de 6.101,06, entenderam? Só que o governo Dória, como sempre, tudo que faz, não faz pela população e sim para derrubar, infelizmente, sem nenhum respeito com quem já fez muito, e o aposentado que também já pagou, ele, dentro da reforma da Previdência do Estado de São Paulo, tinha um item onde dizia assim, se houver déficit atuarial, haverá possibilidade que o governo cobre também dos aposentados que ganham acima do salário mínimo até o INSS. Então, ficou de que jeito? Quem ganhava a partir do decreto, que foi em junho, e agora descontando em outubro, o que aconteceu? Todo aposentado que ganha acima do salário mínimo até 3 mil, foi descontado 12%. E quem ganha acima de 3 mil até 6.101,06, passou a descontar 14%. Mas vejam bem, isso está sendo por causa do decreto. O decreto, ele diz assim, que está com déficit atuarial. Muito bem. Absurdo, porque isso é um confisco. Nós já pagamos quando nós estávamos na ativa, não é verdade? Então, olha, eu quero deixar bem claro para vocês, aposentados e pensionistas, que mesmo quem não foi na Assembleia Legislativa não acompanhou, mas sei que a Marina e sei que também a Soninha e outros demais, justamente nós sabemos perfeitamente que nós temos professores da turma de Diadema que acompanhou, nós estivemos no fim do ano buscando que não se votasse na reforma. Infelizmente, votaram em março, mas conseguimos barrar em dezembro, mas em março, infelizmente, nós perdemos por um voto no primeiro momento, e no segundo momento por 2. A reforma passou, e nunca nós tivemos tão ciente que é importante a votação correta, votar em quem realmente faz um trabalho para a população, e não para os seus egos, e também para uma minoria. Como agora a Assembleia Legislativa tem maioria da base do governo, perdemos. Quando perdemos, demos possibilidade para o Dória fazer esse confisco, essa maldade vil, praticamente, que fez com o aposentado, e a partir desse momento, o aposentado passou a pagar esta alíquota de que
Ganhou mais que o salário mínimo, já está pagando. Ganhou mais de 3 mil, também estará pagando. Então, é muito triste, quero garantir para vocês que mesmo logo após a reforma, justamente por perceber tudo isso, a PUESP entrou com uma ação de ADIM, que é a inconstitucionalidade, apontando a inconstitucionalidade. Até agora, as duas não foram ainda, não estão descartadas. Então, nós temos esperança. Isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Nós temos esperança. Mas mesmo sem elas, nós lutamos também com as outras entidades e buscamos, inclusive, a liminar que nós conseguimos para não descontar em outubro agora o decreto, mas o governo derrubou. Então, infelizmente, os nossos colegas que não estavam pagando no início da reforma, agora estão pagando porque ganham mais do que o salário mínimo e que ganham até o teto. Então, eu gostaria muito de falar para vocês o seguinte, eu fico muito triste, aliás, quase todo mundo que acompanha o trabalho da PUESP, o sindicato nosso, é ativo, defende os direitos dos seus associados, e fico triste quando uma pessoa não se esclarece e depois vem perguntar o que a PUESP está fazendo. É muito triste. E, principalmente, porque ainda, às vezes, até derruba a ideia do que seja o sindicato, porque não entende. Então, precisa chegar na sua subsede, precisa chegar na Secretaria de Aposentado, precisa chegar a todas as pastas da diretoria e perguntar o que a PUESP está fazendo ali para nós, e não fazermos certo comentário que, infelizmente, derruba o sindicato, e o sindicato está do lado nosso. Então, eu quero deixar claro aqui que a Secretaria de Aposentados, ela batalha o ano inteiro em prol dos direitos dos aposentados, também dos pensionistas e pré-aposentados. Ela trabalhou nessa pandemia o tempo todo atendendo não só os casos corriqueiros, como também o caso agora dos descontos. Segunda coisa que eu quero lembrar vocês, por favor, eu tenho obrigação de lembrar. Agora, como todo mundo está desesperado e quer entrar até com ação individual, porque tem entidade entrando com ação individual, nós temos que esclarecer o professor que ele pode entrar com ação individual, mas ele tem que ficar expert, ele tem que ficar prestando atenção. O que ele tem que prestar atenção? Nós temos ainda uma ação que não foi ainda, praticamente não saiu a resposta. O que nós temos que fazer? Se nós entrarmos individualmente, nós estamos declinando da ação coletiva, então precisa prestar atenção, não é entrar assim, porque já no GTN, não sei se vocês se lembram, quem entrou aqui, a PUESP entrou com o coletivo, todo mundo começou a pressionar, a PUESP liberou, porque é de fórum íntimo, quem quiser entrar, o que a gente pode fazer? Só que daí saiu a ação favorável no coletivo, e quem entrou com o individual perdeu. Então, quem entrar com a ação individual, ela está praticamente declinando da coletiva. Então, vocês perguntariam para nós assim, o que eu tenho que fazer? Espera um pouco, porque enquanto não sai praticamente como que eles vão agir, a gente tem que esperar. Agora, claro, cada um faz o que acha, mas o dever nosso nós estamos fazendo. Cuidado, entrar com a individual no momento é precipitado, mas se a pessoa precisa. E outra coisa que eu quero lembrar aqui para todos vocês, esse desconto que todo mundo está muito bravo, ele não foi um desconto que vai ser de novembro, foi só de 13 dias, gente. Por quê? Porque o decreto saiu no dia 19 de junho, e depois de 3 meses é que eles descontam. Então, 19 de junho até agora ficou praticamente 13 dias só que eles descontaram. Quem quiser saber o que vai ser em novembro, não é o mesmo que ele já está berrando agora. Vai ser mais. É mais ou menos 13 dias. Se você dividir o que você tem de desconto lá por 13 dias, dá um tanto. Aquele tanto você multiplica por 30 dias. É mais ou menos o que vão descontar de todos nós. Então, isso é um confisco. Nós estamos indignados. E por isso, acreditando realmente que possamos reverter através das nossas ações que ainda não foram
praticamente resolvidas. Outra coisa que eu lembro outra vez a Soninha, vamos lutar para que Diadema tenha representantes RA, porque num caso desse, Soninha, você pode fazer uma reunião com os RAs, porque às vezes é muita gente, né, associado, e esses RA passam para os outros. É uma cadeia de informação. E isso daí, o que vocês estão fazendo é maravilhoso, porque vocês estão esclarecendo. E quando você esclarece o pessoal, ele fica mais ativo, ele fica gostando mais do seu sindicato, e ele trabalha mais em prol daquilo que é positivo. E para finalizar em termos de representação do sindicato, de um modo geral, e pela Secretaria de Aposentados, gostaria de lembrar que a Secretaria de Aposentados está lá, ela tem um pessoal muito competente, dedicado e também comprometido. E eu, que os represento, tenho orgulho de representar os professores aposentados que tanto fizeram e que, com certeza, não merece isso, mas nós temos que nos unir para que possamos realmente ter válido a nossa voz ativa. Muito obrigada, hein? Obrigada, Floripes. Agora a gente vai conhecer um pouco da doutora Renata. Bom, primeiramente, boa tarde. Para quem eu não conheço, né, não atuei muito, acho que nada, na região de Diadema, mas faço parte da equipe do jurídico da POSP desde 99, entrei como estagiária na sede central e trabalhei muitos anos no interior. E a convite da professora Silvia, né, que na ocasião era diretora, ela pediu para eu me especializar, eu atendia na subsede dela, e desde 2013, então, me especializei na parte de previdência. Então, primeiramente, eu venho agradecer o convite, né, da subsede de Diadema, para eu prestar alguns esclarecimentos, né, acerca de previdência, reforma da previdência. Cumprimento todos os conselheiros, diretores, professores, me coloco à disposição, eu e a equipe da Secretaria de Aposentados, que temos aí como nossa diretora Floripes, né, que é sempre muito atenciosa com os professores e com a equipe mesmo, né, e eu estava comentando com ela que o nosso trabalho em home office, ele é muito mais dificultoso, mas está sendo feito com muito carinho aos professores. Dificultoso porque, para uma análise previdenciária, é necessário documentos, né? E a questão do home office dificulta muito. Para a gente finalizar um atendimento previdenciário, às vezes a gente tem que falar 3, 4, 5 vezes com o professor. Né? Não que isso seja problema, mas é que, para finalizar, acaba dificultando um pouco. Mas estamos aqui fazendo o trabalho, é uma equipe maravilhosa, que tem um conhecimento bárbaro, né? Eu aprendo muito com eles, né, todos os dias, e é uma troca. Então, temos um horário de atendimento, né? Tem a Laura, que é a técnica em aposentadoria, temos eu, que sou especialista, né, sou especialista em previdência pela Faculdade Damásio, né, mas aprendo todos os dias, né, a gente nunca para. Então, primeiramente, venho finalizar aqui agradecendo a confiança de vocês no meu trabalho, eu acho que isso é o principal, e aprendo com professores a vida toda, né, e nunca vou deixar de aprender, até porque sou filha de professora. Então, é isso. Sônia, Amanda, Marina, obrigada pelo convite, toda a coordenação, né, aos colegas advogados que, porventura, estejam vendo aí também, estou à disposição. Então, eu vou começar falando o seguinte, desse confisco que a professora Floripes citou, que já foi objeto de uma live há pouco tempo pelo Dr. César, que é nosso coordenador, e ele colocou de uma maneira muito, muito interessante que o que mudou, né, na verdade, antes da reforma da Previdência, havia essa tributação, ok? Só que não nessa porcentagem. Então, a emenda 41, lá de 2003, que é uma referência, ela mudou, na verdade, os critérios da aposentadoria, criando o quê? O caráter contributivo. Então, antes dessa reforma, havia desconto? Havia. Só que somente do que ultrapassava o teto. Né? Como a maioria dos professores não recebe acima do teto do regime geral, não se sentia isso. Geralmente, o professor que sentia a tributação é aquele professor que ou tinha um acúmulo de cargo, né, ou tinha 2 cargos, e somando os 2 cargos, ultrapassava o limite do teto,
Ou existe pensão e cargo, né? Então, somando duas fontes pagadoras, vamos dizer assim, ele era tributado, né? Mas, na sua maioria, não havia essa tributação. Quando vem esse déficit, né, que o Estado tirou um estudo feito por especialistas dele mesmo, o que acontece? Nessa nova reforma, estava lá dormindo um dispositivo que falava assim, em havendo déficit, né, é possível tributar, porque a emenda 41 abriu esta margem, né, e aí eles legislaram nesse sentido. Como houve esse estudo, e comprovadamente para eles não foi questionada ainda essa questão do déficit, ele conseguiu, através do decreto, como muito bem a Floripes falou, instituir essa tributação que nós chamamos de confisco. Por que chamamos de confisco? Primeiro, que o professor aposentado já contribuiu a vida toda. Se você pegar o seu olerite de quando você iniciou no Estado, há muito tempo atrás, a contribuição, salvo engano, era de 6%, né? Lá quando havia o antigo IPESP, não é? Acho que vocês lembram, os mais antigos lembram do IPESP, não é? E em 2007 foi criado o SPPREV, mas aí já estava majorado para 11%. Né? Então, o professor contribuiu uma vida toda. Na verdade, o servidor público contribuiu uma vida toda. Para quê? Para quando ele for usufruir da sua aposentadoria, ele estar mais tranquilo nesse sentido. E aí vem o governo, do Dória, né, nessa ocasião, e confisca. Veja bem, o aposentado, ele, às vezes, não tem condições de comprar os medicamentos. É natural que quando a gente fique mais velho, a nossa saúde já não esteja 100%. Então, existem gastos que, quando se está nativa, não se tem. Verdade. Então, deveria ter um outro olhar para o aposentado, para todos. Aqui a gente está defendendo professores, né? Então, deveria ter um outro olhar. Sem falar que sequer reajuste existe, né? Então, existe um aumento no custo de vida e um salário que não acompanha. Né? E ainda vem o déficit que eles tiraram por conta dessa pandemia. Vejam que nenhum professor deixou de trabalhar, não é? Todos os professores que estão nativos estão trabalhando. Os aposentados, evidentemente, trabalharam uma vida toda, né? E estão usufruindo de sua aposentadoria. Muitas vezes, sequer conseguem pagar o básico, né, das suas contas. E aí, agora, vem essa tributação. Então, por isso que nós chamamos de confisco, porque você está tirando do salário. O salário, ele tem caráter alimentar. O que é o caráter alimentar? Ele não é um luxo, ele é para as necessidades básicas. E ele vem e tira da onde? Do salário, do provento. Provento é o pagamento da aposentadoria. Ele tira do provento. Quer dizer, aquele professor aposentado ou aquele servidor aposentado, em alguma hora não vai conseguir pagar as contas básicas, né? Então, essa é a situação atual dos professores. Então, o sindicato, né, e fala em nome de todos nós, o departamento jurídico, a secretaria de aposentados, os diretores, nós temos um trabalho árduo há muito tempo, né, que tem se intensificando, e o trabalho remoto não é porque não estou hoje dentro de um prédio da PUESP, estou no meu escritório, que ele não é feito. Na verdade, ele é feito com um pouco mais de dificuldade, mas, modéstia à parte, toda a equipe, tanto do jurídico, que eu tenho falado, eu fico de plantão todos os dias. A Floripe sabe, o meu plantão, ele não é uma vez por semana, eu tenho plantão todos os dias. Eu falo com pelo menos 15 professores por dia, fora os e-mails e os colegas, né, advogados, que confiam aí na nossa orientação, a gente troca muita figurinha também, para poder dar o suporte, né? Então, eu fico muito contente de poder fazer esse trabalho. Quem me conhece sabe que eu gosto muito do que eu faço. Eu vou divulgar aqui o horário do atendimento, do meu atendimento na sede central. Eu atendo todas as terças, o dia todo, quinta, o dia todo, e sexta pela manhã, né? Quem quiser depois, vou passar o telefone, mantenha contato com a subsede de Diadema, né? Nós temos aí a Rose, a Laura, que também atendem, o Dário também. Quando quiserem falar comigo e não for possível, eu passo o recado. Eu ligo para fazer as análises individuais de casos individualizados de aposentadoria. Por quê? Porque a reforma da Previdência, todas as reformas da Previdência sempre vão colocar, requisitos com o intuito de quê? Aumentar a contribuição.
Tá? Esse é o objetivo do governo, sempre vai ser aumentar a contribuição. Então, antigamente, antes de 98, quando veio a primeira reforma, que foi a emenda constitucional 20, bem anterior, vocês devem lembrar, eu tenho 45 anos, né? Mas eu lembro que na época do meu avô, se tinha tempo de contribuição e ponto. Então, homem 35, mulher 30, acabou, aposentava. Existiam pessoas que aposentavam com 40 anos, 42 anos. E aí foi vindo todas as reformas. Começa com a emenda 20 de 98, depois a emenda 41 de 2003, a 47 de 2005, cada uma colocando requisitos para quê? Para segurar o pessoal contribuindo, né? E é o que acontece. Nessa última, exatamente isso, eles majoram tempo de contribuição e idade, né? Preserva o direito adquirido? Sim, mas o que é o direito adquirido, gente? É assim, eu tenho todos os requisitos para aposentar, ok? Não aposentei porque eu não quis. Mudou a lei. Eu posso usufruir daquela lei anterior. Mas se eu não tenho os requisitos, por exemplo, se eu não tenho a idade, eu já entro na regra nova. Tá? Exemplo. Um exemplo que eu sei que vai criar o tumulto, mas eu vou dar ele para vocês terem uma ideia. Mulher, professora, antes da reforma, idade 50 anos, até 6 de março, ok? Ela tinha que ter 50 anos, tudo bem? Passou a reforma, tá? Para eu fazer uma análise previdenciária dela, primeiro, eu preciso saber, ela já tinha 25 anos quando mudou a reforma? Já tinha lá os 9.125 dias? Tinha. Então, ok. Então, majorou a idade. Ah, mas ela tinha 24 anos. Eu tenho que fazer o cálculo de quanto tempo ela tinha na mudança da reforma. Por quê? Majorou a idade para todos. Vocês entenderam? Então, eles vão majorando com o intuito de quê? De segurar o povo trabalhando. Evidente. É isso. Tá? Então, nós temos dois regimes. O regime geral de previdência, que é o INSS, e temos professores vinculados lá, né? Vocês conhecem o categoria O, veja a amplitude do trabalho da PUESP nesse sentido, que não tínhamos alguns anos atrás esse tipo de professor, né? Esse tipo, por favor, no sentido de estar vinculado ao INSS, né? E os estáveis, que são os Fs, e os efetivos, que estão ligados ao regime próprio de previdência social. Então, eu cito isso para vocês terem uma ideia da amplitude, né, e do crescimento, né, do nosso atendimento. Porque antigamente a gente só dominava o regime próprio, né? E hoje nós temos que ter um subsídio para o regime geral, porque temos professores categoria O, vinculados, que uma hora vão aposentar, né? Esperamos, pelo menos, né? Essa é a nossa tentativa, né? Então, a gente tem fé, né, gente, que a gente vai conseguir. Então, todas as reformas, seja a partir de 98, seja são essas atuais, elas vêm com o sentido de majorar a contribuição e segurar o servidor trabalhando. É assim que funciona, tá? Então, me coloco à disposição, tá? Não é um trabalho fácil. Eu sempre falo para o professor manter contato com a gente, para poder auxiliar, né, nessas questões, tá? E a gente está aí para isso mesmo. Então, existem esses dois regimes, existe esse confisco, né, que, na verdade, como diz o Floripes, é muito triste mesmo, mas é real, e me chama atenção também uma informação que a Floripes falou, mas vou reforçar, é que o confisco do mês retroativo, do mês passado, não foi integral, né, então o professor vai sentir na pele, na verdade, o confisco no mês de novembro, né, mas esperamos realmente que a ação seja julgada. Conversava com a Floripes um pouco antes, o fato de não ter esse resultado, no nosso singelo entendimento, talvez seja aí uma esperança de que isso seja visto com certo carinho por parte do judiciário, né, que esteja entendendo aí a situação do professor. Então, a gente tem aí uma esperança, né, no trabalho muito bem feito dos colegas lá da sede central que estão tomando conta dessa ação, né. A ação individual, ela é possível, mas eu vou usar um termo até não muito usual, mas eu acho que é queimar uma carta, tá? Por quê? Porque se você entra com a individual e, porventura, ela não tem o êxito, e veja que o trabalho do advogado, ele é um trabalho de meio, ele não é de fim, a decisão não depende da gente, não é? O que acontece? Você não vai poder, se você perder individual, se ganhar coletiva, prevalece individual. Isso não é só nesse contexto, isso é em tudo. Então, uma sugestão, né? O doutor César colocou muito bem, a Floripes também,
a sugestão é, vamos aguardar o resultado da coletiva, porque se ela surtiu o efeito pretendido, ok. Se não, vamos partir para individual. O sindicato não refuta a necessidade do trabalho, os advogados estão preparados para tudo isso. Só que existe essa necessidade do professor estar com desconto real e querer já isso de volta, né? O que é legítimo, evidente que é legítimo, né? Só que nessa situação a gente tem que ponderar, porque a gente queima uma... Porque, assim, se o coletivo não deu um resultado esperado, qual garantia que a gente tem que o individual, só feito para a professora Joana, vai dar? Então, vamos, é uma sugestão, tá? A Floripes falou, o doutor César falou em outras situações, se vocês exigirem do sindicato, procure o advogado, o POSP está pronta para fazer. Mas a nossa sugestão é realmente esperar o coletivo, para aí sim a gente mexer no individual. Né? Eu vou deixar somente essas informações, porque eu falo muito mal do advogado, né, e professor, então estou bem acostumada. Me coloco à disposição para questionamentos, tá bom? E por hora é isso. Professora Sônia, estão pedindo para informar, falar para o pessoal a respeito do agrupamento dos aposentados de Diadema. Do agrupamento dos aposentados em Diadema? O número, eu não tenho o número correto aqui de quantos professores, né? Então, a gente tem o nosso agrupamento é menor, tá? É um grupo menor, e o que eu tenho muito contato é no grupo que a gente formou, para estar passando informações e tirando algumas dúvidas, né? Algumas dúvidas que nos cabe responder para os professores, tá? Então, é isso. E que a professora Marina colocasse para a gente a visão dela a respeito da reforma da Previdência que está ocorrendo aí de Dória e Bolsonaro. Por favor, repita a pergunta. Explicar um pouco sobre a reforma da Previdência que está sendo colocada aí por Dória e também por Bolsonaro. Então, essa reforma, né, conforme a própria doutora Renata e a dona Fleury explicou, essa reforma ela vem para destruir e ela não começou de agora, né? A gente percebe que desde 2016 já estava com estes golpes preparados contra todo o trabalhador na sociedade, né? Começou lá atrás, quando resolveram tirar a nossa presidenta legítima e que foi eleita, Dilma, que lá no projeto de Dilma também tinha, sim, uma reforma. Porém, não era uma reforma que tirava direito, principalmente daqueles que já contribuíram. Era uma reforma para ajustar e melhorar a vida do trabalhador. Porém, ao longo do tempo, fizeram os projetos nefastos daqueles que estão lá no poder. E entraram já com esse intuito, e com esta proposta pronta, e com esta carta na manga. Primeiro, eles começaram a destruir a educação, tentando lá a reforma de ensino, tentamos barrar, e agora eles estão tentando passar o rolo compressor e trazendo de forma, como diz, né, a toque de caixa, utilizando até da pandemia para implementar isso na categoria. Depois nós temos a reforma trabalhista, que é uma reforma muito dolorosa também para o trabalhador. Por quê? Começa a falar para os trabalhadores que não precisa de sindicato, que ele pode negociar com o patrão. Mas isso é extremamente doloroso e desigual, porque os trabalhadores, eles não têm ali o aparato legal, de conhecimento técnicos e jurídicos, para fazer debate com o patrão. O patrão já tem tais informações que ele não tem o advogado. Então, essa reforma, para orientar o trabalhador que não precisa de um sindicato, é simplesmente para ajudar a fazer com que o trabalhador se torne presa fácil na mão do patrão. Porque ele não vai ter informações, ele não vai ter quem represente, porque quem representa o trabalhador? Sindicato. É o sindicato que é o advogado do trabalhador contra o patrão. O patrão que estiver fazendo retiradas de direitos, como a gente sabe, que muitos, no caso de pandemia agora, nem homologação tiveram.
E como que o empregador vai lá fazer acordo com o patrão? Então, isso chega a ser um absurdo. Outra foi a reforma, a terceirização, que jogaram junto no balaio de gato, achando que isso ajudaria a melhorar as questões profissionais e condições de vida do povo. Depois vem, infelizmente, a reforma de Temer, que também já vem um pouco estragada. E para completar o pacote, né, da reforma do Temer, que já vem com essa maldade toda, então ele já entrou com esse intuito, vem essa bendita reforma de Dória, que a gente fica pensando, né? Como que pode? Faz uma reforma que deforma com as nossas condições, não só física, como também mental e psicológica. Porque se nós já contribuímos, todos nós aposentados, como que dá para alguém que diz que está governando um Estado criar algo que nos tira o que a gente já colocou e retire dobrado praticamente, né? Então o Dória está fazendo uma reforma de destruição do pouco que nos restou. Porque quem aposentou já contribuiu, conforme disse a doutora Renata, e bem a fala da Floripes. Então, quer dizer, já contribuímos e ainda estão descontando. Agora, o que mais entristece, né? Criam projetos que só vão nos tirando e, diante da pandemia, o que eles fizeram? Eles barraram a questão de contribuição, de pagar um 13º durante o período do aniversário, eles amarraram o direito de receber o quinquênio, eles tiraram várias coisas durante o período, alegando a pandemia, certo? Então, se alegou pandemia para não colocar certas coisas, que diz que não poderia colocar devido a questões assim, como que em plena pandemia poderiam estar fazendo retirada de direitos de trabalhadores que já contribuíram? Uma vez que a grande maioria, conforme até a Floripes falou, a grande maioria dos aposentados, e eu fiz uma fala dessa no grupo, a maioria dos aposentados, quando trabalhava na ativa, era arrimo de família. Aposenta, gasta dinheiro com medicamento, mas ele ainda às vezes continua arrimo de família. Ele vai e entra em empréstimos bancários com juros altos, porque ele se vê numa situação tão complicada, porque ele ainda continua dando assistência para sua família. E ele vai lá e me cria um projeto desse para tirar mais aumento da gente. Porém, a lei do piso ele não cumpriu, os aumentos devidos que nós deveríamos ter também não deu. Foi no governo Dilma que todo aposentado, todo trabalhador viu o salário mínimo subindo. Viu o salário mínimo subindo. E depois de que deram o golpe no projeto em que o governo Dilma tinha para aplicar para a sociedade, não era só para os aposentados, nós vimos isso aí só definhar. Agora eles aprovam a PL 259, que acaba de vez com tudo que nós temos. Então, quer dizer, são projetos criados por governantes que só tem para nos tirar. Então, nós aposentados, os que estão vindo aí para a luta, tem que saber qual projeto de governo tem para o povo. Esse projeto, o que tem por trás dele? É algo que venha nos assistir, que venha nos melhorar, ou algo que venha nos piorar? Porque minha mãe faleceu e ela sempre falou, quando Dilma veio aqui em São Bernardo, ela falou, me leva para ver essa mulher, porque é a mulher que mais me deu dinheiro. Minha mãe é de 1931, ou 1930, minha mãe nasceu. Então, ela nasceu antes da Revolução de 32. E eu nasci na Revolução de 64. A história minha e da minha mãe tem muita semelhança. Nascemos nas épocas de conflitos da sociedade. E ela reconheceu que era neste governo que ela teve melhor condições de trabalho e de vida, e ela, enquanto aposentada, que no governo Dilma ela estava aposentada, ela falou, a mulher que mais me deu dinheiro. E depois foram lá, votaram para tirar Dilma, e dentro desse projeto de tira Dilma, tirou nosso projeto de sobrevivência, tirou nossos direitos à vida. Então, nós temos que refletir de tudo que nós perdemos de lá para cá, porque tinha sim projeto de reforma, mas não uma reforma para acabar com a nossa vida. Então, agora, com todos esses projetos que só nos tiram, o que não cabe nós do povo e nós aposentados, com tudo que nós estamos perdendo? Saber que nós temos que lutar, temos que estar unidos, nós estamos aposentados, porém não podemos estar parados. Reforçar a luta dentro do sindicato, como a própria Floripes falou, RA, o RA tem que estar, sim, participando,
Porque a perda, quando ela vem, se ela vem para o da ativa, ela se estende também a vocês. E agora ela veio direto. Eu também, né? Mas ela veio direto para a nossa cabeça e duplicidade, porque nós não tivemos o devido aumento conforme deveria ter sido colocado com a lei do piso, e agora tem esse desconto. Desconto que tem gente falando que está recebendo R$2.000 salário. Então, quer dizer, será que nós vamos ter que voltar a trabalhar nas condições que nós estamos? E o que vai ser com o que nós já contribuímos? Vai ficar perdido? Como que vai ser? É um confisco. Isso realmente é um confisco. Não dá para dar outro nome para isso, a não ser falar em confisco de uns governantes que não respeitam a sua população. Eu encerro minha fala e agradeço a todos por estar me ouvindo, tá? Doutora Renata, foi colocado no chat, o Gomes tá ruim o som. Perguntou. Oi? Tá. O Gomes, professora Renata, tá ouvindo? Doutora Renata? Estou ouvindo. O professor Gomes, ele coloca se são constitucionais essas manobras de Dória, se esses descontos na folha dos aposentados é constitucional? Então, é assim, como eu disse, com a abertura da Emenda Constitucional 41 de 2003, já era possível tributar, né? Mas com uma certa limitação. Quando passa tanto a Emenda 103 de 2019, como a Emenda 49, nos seus artigos, coloca lá, legalmente, né? Veja bem, nem tudo que é legal é justo, ok? Mas a pergunta do professor é no sentido da legalidade do desconto, eu penso, né? Então, é legal sim, é legal no sentido de estar na lei que é possível tributar mediante o déficit, né? Então, salvo engano, no artigo 31 da Lei 1354, fala que em havendo déficit, pode haver a tributação. Então, veja bem, a emenda deu abertura para tributar o aposentado, né? Isso em 2003, tá? Nós estamos em 2020. Deu essa abertura. Quando veio essa abertura, só tributava quem estava acima do teto. Por isso que muita gente não percebeu, ok? Aí veio a tsunami agora, né? Porque agora passou tudo. Então, aí em 2019, né, 12 de novembro, foi o início da reforma, na verdade, que aconteceu a nível federal, que é com a emenda 103 de 2019. A nível estadual, aconteceu em março. E na Lei 1354, de 2020, né, concomitante lá também com a emenda 49 de 2020, coloca lá que em havendo déficit atuarial, como disse a Floripes, é possível a tributação escalonada. E aí, o que o governo faz? Comprova o tal do déficit, e uma informação que eu não me recordo se a Floripes passou, que me parece que a POS está contratando, ou já contratou, um especialista, tá, para atuar e refutar essa questão do déficit, tá? O César passou isso numa live, acho que uns 15 dias atrás, porque se nós, na verdade, derrubarmos essa questão do déficit, a gente derruba a tributação, né? Então, não é justo a tributação, mas não é ilegal, professor. Por quê? Porque nós participamos da luta, mas como a Floripes falou no primeiro momento, essa legislação foi aprovada, tá? Então, não há ilegalidade. Há uma injustiça imensa, né, nessa tributação, né, que nós sofremos na pele todos os dias, né? Eu digo nós, porque eu tenho muito orgulho de trabalhar com professores e sofro junto, né? Vocês não têm noção que é um plantão, no sentido de você tentar, às vezes, tratar com o maior carinho o professor que está desesperado do outro lado, né? Muitas falam, não acredito que você está me orientando, não acredito que está me ajudando. Eu falo, professor, esse é o nosso trabalho, né? Mas nem sempre eu tenho um instrumento para poder ajudar ele imediatamente. Mas o professor, ele está tão chateado que só de ouvir, ele já acha o máximo. Eu falei, professor, é minha obrigação, é meu trabalho, né? E aí eu dou as alternativas, ele entende, eu falo para esperar o coletivo, que a gente tem aí uma chance de dar certo. Então, voltando na pergunta do professor, que como eu já disse, eu falo bastante, né, não é justo, mas não é ilegal por conta dos motivos que eu já apontei, tá bom? Ô, Amanda, poderia fazer uma pergunta para a doutora junto dessa pergunta do professor? Pode sim, Marina.
Doutora Renata, dentro desse desconto que ele é legal perante a Constituição, não caberia aí, diante do que a gente percebeu do desconto, o princípio da razoabilidade? Sim, mas veja bem, o princípio da razoabilidade, ele é um princípio, né? Ele é aplicado numa série de situações. Só que, Marina, nós temos uma lei que autorizou, ok? Então, todos esses questionamentos foram feitos na ação, tanto na ADIM, como em tudo que a gente... Inclusive, esse, imagino, não fui eu que fiz a ação, mas certamente deve ser um dos argumentos. Mas a questão é, eu acho que o ponto principal é o seguinte, para tributar, tem que haver o déficit. O déficit não está comprovado para nós. Por isso que a POSP, né, até a informação que eu tenho, depois a gente pode apurar melhor, ou já contratou, ou está contratando uma pessoa que questiona o déficit, porque se a gente derrubar isso, a gente derruba, tecnicamente, a tributação, tá? Mas que não há razoabilidade, não há. O princípio da razoabilidade é o quê? É aquele princípio onde deve-se ter por razoável. Não é razoável você entrar num provento de um professor, num salário que já está defasado, não é? E tributar lá 14%, 12%. De razoável não tem nada. Então, aplicável né? Meio como que se aplica isso? Judicialmente, que é o que a gente já fez. Esse papel a POSP já desempenhou e está aguardando a resposta. Tá bom? Não sei se supriu aí a tua dúvida. Obrigada. Ok? Supriu. Floripes, que recado que você deixa para os aposentados para que eles participem das ações sindicais e também das ações de lazer? Olha, o que eu passo para todos os aposentados é o intuito de que não ser eu o exemplo, mas eu sou um exemplo, sim, porque eu sou aposentada, tanto quanto qualquer aposentado que aqui está ou não está. Eu nunca deixei de participar em nenhuma atividade, e nem sempre essas atividades são só para aposentado. Por quê? Quando é para aposentado, o da ativa tem que participar. Por quê? Porque a partir do momento que ele está na ativa, ele não pode se esquecer que ele será aposentado mais tarde. E quando é para ativa, o aposentado deve dar força. Então, o que eu passo para os professores aposentados é a participação de todas as lutas das pautas da POSP. E, evidentemente, participar, sim, de todas as atividades também sociais. E mais ainda, verificar na sua subsede, seja ela qual for, se você poderia ajudar em alguma coisa. Porque uma coisa é você esperar. Eu sempre uso uma frase de Paulo Freire, né? Ele diz que tudo, as pessoas falam, eu tenho esperança disto, eu tenho esperança daquilo. Esperança é algo que todos temos, mas a esperança tem que ser a esperança que Paulo Freire fala, esperança de esperançar. O que quer dizer isso? A pessoa tem esperança porque ela vai trabalhar por isso, ela vai se unir e vai fazer isso. Então, o que eu falo para o aposentado? O aposentado não pode ficar em casa e se esquecer. Quando ele estava nativa, ele vai para a subsede. Quando ele não está nativa, ele não vai mais. Então, não pode. Vamos participar, porque nós somos fortes. E cada dia mais, se nós participarmos, nós não deixaremos absolutamente. E mais, vem as eleições aí, minha gente. Vamos aprender a votar. Isso que nós temos que aprender. Participar, vocês serão sempre bem recebidos. Tá bom? Muito obrigada, hein? Estamos encaminhando ao final de mais uma live, através da POSP de Debate. Eu quero que cada um deixe as suas últimas considerações e muito obrigada pela participação. A gente pode começar com a Marina. Olha, uma pena que já está acabando, porque eu estou ficando com gosto de quero mais, porque eu tenho certeza que a maioria ainda está com muita sede de querer mais, porque o estrago está sendo grande, né? Mas a minha consideração final é assim, é muito importante que todos participem perguntando, trazendo também informações, porque é assim que nós vamos conseguir, quando novamente aparecer alguma deforma, né? Porque a gente não vai chamar isso de reforma, a gente vai ter que encarar isso como uma deforma, porque para nós está sendo uma deforma.
a gente está pronto, já com informações para rebater isso aí, para trazer aqueles amigos que ainda não estão sabendo a ter esse conhecimento, se empoderar, na verdade, para a gente continuar nossa batalha, nossa luta, para acabar com estes governantes, desgovernantes, na verdade, que nos deformam o nosso sonho, deformam a nossa vontade de continuar, porque é muito triste você estar em fim de carreira, pensando que estará respirando, curtindo a vida, curtindo a família, e você tem um deformante que vem deformar com a sua vida. Então, eu agradeço a todos os participantes que estão aí nos bastidores, agradeço o Florípides, a doutora Renata, a Soninha, a Amanda, e muitos outros que, de repente, não estão aqui na presença, porém, continuam sempre conosco, fazendo as lutas no dia a dia, e é uma luta importante e necessária, não somente para a nossa categoria, ou para os aposentados ou beneficiários, mas para a nossa sociedade. Porque quando a gente faz esse tipo de luta, essas reflexões, a gente também está plantando e regando terras para um futuro melhor. Fico grata e queremos mais. Obrigada. Obrigada, professora Marina. A gente vai agora com a professora Soninha. Atrás dos bastidores, né, Florípides, doutora Renata, Marina, Amanda, e afirmando que os professores nossos aposentados, agora mais do que nunca, a gente precisa da ajuda de vocês. Lembrando o que a gente fala sempre quando está junto, né, traga o professor para dentro da subsede, faça convite a eles, isso a gente faz, né, e a gente vai continuar fazendo insistentemente, até cansar. Por quê? Porque agora é o momento, né? Este mês nós vamos ter, assim, uma situação inusitada, porque hoje, na nossa rede social, já foi, assim, um bombardeio de perguntas. Então, tudo isso a doutora Renata já esclareceu muito bem, né? A Florípides também, né? Marina, enfim. Então, a gente vai precisar que esses professores venham conosco, sim, agora mais do que nunca. Tá bom? E obrigada a todos, tá? Ótima participação, obrigada. Obrigada, professora Soninha. A gente vai com a Florípides. De Diadema, de um modo geral, todos aqui, mesmo que não estejam, quero agradecer a Marina e também a Soninha, que estão à frente desta live. Lembrar-se que o professor Reinaldo também nos procurou, ele praticamente esteve junto com a gente para poder isso daqui acontecer. Os professores que são da executiva de Diadema, eu acho muito interessante e vejo que, na verdade, vocês estão com sede do saber e de participar. Isso daí nós colocamos à disposição. A hora que vocês quiserem, estaremos para ir para vocês até Diadema. Quando estiver presencial, podem nos chamar. Nós faremos questão de fazer o que nós fazemos com todas as subsedes que nos chamam. Às vezes, a gente é chamado para orientar os passos da aposentadoria, às vezes para orientar outro assunto pertinente, mas também para ajudar a movimentar a pasta dos aposentados. Então, eu estarei à disposição com vocês e com toda a equipe da Secretaria de Aposentados. Marina e Soninha, estou à disposição a hora que vocês quiserem, porque eu sei que vocês vão ter que trabalhar muito, mas eu tenho certeza que vocês serão capazes, porque a gente percebe que o pessoal quer, só que a gente precisa fazer esse movimento, e a gente precisa também, como eles nos cobram, a gente tem que cobrar deles, e eu agradeço mais uma vez o convite, e estou à disposição a qualquer momento com todos os da Secretaria de Aposentado. Muito obrigada a todas. Obrigado, Florípides, a gente fecha agora com a doutora Renata. Bom, eu sou muito grata, né, pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que principalmente pelo conhecimento que eu adquiro com os professores, né? Eu sempre falo que eu não sei tudo, eu acho que quem diz que sabe tudo já não sabe nada, né? Então, eu aprendo muito. E eu estive num grupo de estudo de reforma de previdência,
no final do ano passado, muito curioso, um professor de uma sumidade de conhecimento muito grande, ele falou, quem entrou aqui agora sabe a mesma coisa, quem está começando em Previdência hoje sabe exatamente a mesma coisa do que quem estuda Previdência há 10 anos. Que ele quis dizer que é tudo muito novo, né? Então, eu sou muito grata pelo convite, pela confiança do professorado no meu trabalho, e me coloco à disposição, sim, gosto muito do que eu faço, para auxiliar os pré-aposentados, que é quem está na dúvida, que hoje que está mais tenso no atendimento, digo tenso no sentido de quantidade, né? Porque todo mundo quer saber se vai aposentar. Quem já aposentou, como a Marina, ufa, né, Marina? Mas quem não, é uma busca imensa pela aposentadoria, né? Então, me coloco à disposição, sou muito grata pelo convite, como eu disse, pela confiança, e estamos juntos aí, né? E eu só tenho a agradecer pela equipe que nesse momento eu represento, a professora Floripes, que sempre apoia a gente em tudo, e dá os subsídios necessários para a gente poder fazer o nosso trabalho. Então, muito obrigado e até uma próxima. Eu queria falar mais, né? Mas já que não dá, a gente para por aqui e falamos uma outra vez. Um abraço a todos, gente. Então, doutora Renata, aposentei, mas já aposentei com um gostinho amargo, né? Porque já entrei levando a cajadada na cabeça. Mas imagina, Marina, quem não conseguiu aposentar e eu que tenho que contar que vai ter que ficar mais 5 anos. Você imagina? Que triste. Nossa. Então, gostaria de agradecer a todos que estão participando no chat, as meninas que se dispuseram, né, a conversar com a gente, muito obrigado. Um abração e total respeito a todos os aposentados. E lembrando que a luta continua. E é isso aí, juntos somos mais fortes. Um beijão no coração de todos. Obrigado. Que todos se cuidem. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, menina.